14 de junho de 2011, 9h15 da manhã. O operador do serviço 911 da cidade de Elkton atende a mais uma chamada. A voz na linha é masculina, um pouco rouca, com um sotaque sulista característico. Apresenta-se Michael Sloan, mora na casa ao lado da família Haven. Fala com calma, mas a tensão é audível no seu discurso. Ele explica que, há vários dias consecutivos, um som estranho vem da casa vizinha. Um zumbido constante, como se uma bomba ou algum equipamento estivesse a funcionar. E a isso somou-se um cheiro desagradável. O homem descreve-o como químico, com uma mistura de algo amargo. O vizinho especifica que não vê os donos da casa há muito tempo. A luz nas janelas não se acende, ninguém sai, o carro não está lá. Ele diz que, a princípio, pensou que tivessem viajado. Mas quando o cheiro se tornou mais forte e o zumbido não parou, mesmo à noite, decidiu ligar para a polícia. No final da conversa, ele acrescenta: "Isto não parece que eles simplesmente foram embora. Há algo de errado ali." O oficial de serviço registra a chamada e envia a patrulha mais próxima para o endereço. De acordo com o protocolo, trata-se de uma verificação de bem-estar, um procedimento padrão. Geralmente, tais chamadas terminam de forma simples. Alguém viajou, a eletricidade foi cortada, esqueceram-se da porta. Mas 20 minutos depois, quando os agentes chegaram à casa, ficou claro que este não era o caso. A casa dos Haven situava-se numa área residencial, afastada do centro. Uma casa térrea comum, estuque claro na fachada, um pequeno jardim da frente. Um quadro típico da suburbana Elkton. Só que desta vez estava demasiado silencioso. Nenhum som, nenhum movimento. Até os pássaros pareciam evitar o quintal. Na caixa de correio, uma camada de pó. E dentro, uma pilha de cartas e jornais, alguns já molhados pelo orvalho da manhã. Os agentes contornam a propriedade. A porta está trancada, as janelas fechadas. Numa delas, vê-se uma fenda no vidro. No parapeito da janela há pó, mas num ponto está manchado, como se alguém tivesse tocado com a mão muito recentemente. Da entrada até ao portão há um rasto, não nítido, mas visível, relva pisada e um rasto estreito de roda, possivelmente de um carrinho de mão ou de uma mala. Tudo isto compõe um quadro estranho e alarmante. Os polícias batem à porta várias vezes, apresentam-se. Silêncio. Um deles inclina-se para espreitar pelo buraco da fechadura. Está escuro lá dentro. O vizinho, observando de longe, gesticula, indicando que o cheiro vem precisamente dali. Então, o chefe da equipa contacta o operador e recebe autorização para a entrada forçada, com a justificação de possível ameaça à vida dos residentes. O primeiro golpe com um pé de cabra, a porta responde com um som surdo, mas não abre. O segundo, o mesmo. A fechadura está intacta, o que significa que algo a está a bloquear. Após o terceiro golpe, as dobradiças estalam. Surge uma fresta estreita e um cheiro denso e adocicado atinge os rostos dos agentes. O ar é pesado, como se estivesse impregnado de umidade e produtos químicos. Então, decidem arrombá-la completamente. A madeira parte-se, a porta abre-se meio metro e torna-se claro. Do outro lado, um armário maciço tinha sido encostado a ela. Com dificuldade, esgueirando-se para dentro, os polícias encontram-se no hall de entrada. Escuro, poeirento, a luz da lanterna arranca da escuridão passagens estreitas entre os móveis. No chão, livros, caixas e pastas estão cuidadosamente arrumados. Na parede, vestígios de anotações, números, fórmulas, palavras escritas a lápis e marcador. Numa das salas, uma secretária com uma pilha de papéis e um portátil antigo. Tudo parece não como desordem, mas como um sistema cuidadosamente organizado. O frigorífico está vazio.
Na mesa, uma chávena com café seco. Ao lado, um cinzeiro com beatas. Na casa de banho, toalhas secas, sabonete, escova de dentes. Não há sinais de vida, mas também não há sinais de pressa. Tudo parece ter congelado. Surge a sensação de que os moradores simplesmente se levantaram e saíram, sem fechar o tempo atrás de si. Da cave vem aquele mesmo zumbido de que o vizinho falou. Constante, monótono, sem alterações. Quando um agente se inclina sobre o alçapão, sente-se uma leve corrente de ar, o que significa que um ventilador ou motor está a funcionar lá dentro. A tampa de madeira está pintada, mas num canto há um arranhão recente. Os agentes chamam os peritos forenses e o investigador de serviço. A casa é cilada. Segundo os documentos, pertence a James e Mary Haven, uma família local sem antecedentes criminais que ultimamente não foi vista em nada de suspeito. Sem dívidas, conflitos ou chamadas à polícia. Pessoas absolutamente comuns. Quando os especialistas chegarem, a primeira coisa que farão será remover a tampa da cava. Será lá, debaixo da casa, que será feita a primeira descoberta, a partir da qual a investigação começará. E aquele zumbido, que soou como pano de fundo durante todo o dia, deixará de ser apenas ruído, tornar-se-á a chave para compreender o que realmente estava acontecendo lá dentro. Após a abertura da casa, a investigação estabelece imediatamente quem vivia ali. A família Haven, pessoas comuns, sem nada de notável, sobre as quais até é difícil encontrar detalhes nos documentos de arquivo. O chefe da família, Arthur, 45 anos, engenheiro de formação. Trabalhava numa pequena empresa privada que projetava sistemas de ventilação. A sua esposa, Eleanor, bibliotecária na escola local. Silenciosa, organizada, uma pessoa que ninguém nunca viu num conflito. A sua filha, Sarah, aluna do ensino secundário. Segundo os vizinhos, era calma, introvertida, sem amigos no bairro, passava a maior parte do tempo em casa. A família viveu nesta rua por mais de 10 anos. Compraram a casa a crédito, mobilaram-na eles mesmos, fazendo as remodelações gradualmente. Sem escândalos, nenhuma chamada à polícia, nenhuma queixa dos vizinhos. Os Haven eram literalmente invisíveis. Ninguém se lembrava de eles terem visitas. Até as festas decorriam em silêncio, sem música, sem companhias barulhentas. Quando os investigadores começam a interrogar os vizinhos, a mesma coisa transparece nos depoimentos. Eram educados, mas distantes. Podia-se cumprimentá-los, mas a conversa não começava. Pareciam uma família normal, apenas muito introvertidos. Um dos moradores mais antigos da rua até diz que, por vezes, se esquecia da sua existência. A casa parecia desligar-se da vida geral do bairro. Mas algo começa a ser preocupante. Várias pessoas lembram-se de que, no ano passado, Arthur deixou de ir trabalhar. O carro ficava estacionado em casa durante semanas. Quando os colegas são interrogados separadamente, descobre-se: Arthur foi despedido há quase um ano. A justificação: redução de pessoal. Mas o antigo chefe acrescenta que Avram tinha problemas de disciplina. Muitas vezes não atendia, desaparecia sem explicações e, quando aparecia, parecia cansado e irritado. Após o despedimento, segundo os vizinhos, a família quase deixou de sair de casa. Eleanor ia ocasionalmente à loja ou aos correios, mas nos últimos meses isso também parou. Sarah deixou de aparecer na escola sob o pretexto de doença. Mais tarde, foi transferida para o ensino doméstico. A partir desse momento, a sua casa como que desapareceu da vida cotidiana da rua. Os investigadores tentam reconstruir a cronologia.
O carteiro diz que viu Eleanor pela última vez junto ao portão há cerca de 3 semanas. Ela estava a receber uma encomenda, com pressa, quase não falou. Um dia depois, uma vizinha viu-a, estava à janela da cozinha, depois fechou as cortinas. Depois disso, nenhuma confirmação de que alguém estivesse em casa. A polícia elabora um esquema dos movimentos da família nos últimos meses. Todas as contas foram pagas. A internet funcionava de forma estável. Nos cartões bancários, as últimas operações, a compra de produtos de limpeza e um grande lote de conservas no supermercado local. A data, há quase um mês. Desde então, a atividade cessa completamente. Isto torna o quadro ainda mais estranho. As pessoas não desapareceram simplesmente. Tudo indica que se estavam a preparar para o isolamento, abastecendo-se, cortando contactos, eliminando o acesso à casa. Os vizinhos garantem, sem discussões, sem escândalos, sem ameaças, apenas um crescente isolamento, que agora parece não apenas um traço de caráter, mas um distanciamento consciente do mundo. 3 semanas sem sinais de vida. Para a polícia, isto já não é uma verificação de bem-estar, mas uma investigação oficial. A casa torna-se objeto de inspeção, e agora os investigadores podem começar a trabalhar no interior. Na cave, ainda se ouve aquele mesmo zumbido. E é ele, a chave para o que se passava por detrás daquelas janelas com as cortinas corridas. Quando os peritos forenses entram pela primeira vez na casa dos Raven, parece-lhes que não estão numa área residencial, mas num cenário cuidadosamente preparado. A inspeção começa de acordo com o padrão: registro do estado das instalações, fotografia, recolha de vestígios primários. Mas, poucos minutos depois, torna-se claro: aqui tudo obedece a uma lógica interna e incompreensível. As janelas de todos os quartos estão pintadas por dentro com uma tinta preta espessa. O vidro é fosco, opaco. A luz não penetra de todo. Até as pequenas grelhas de ventilação estão seladas com fita adesiva. Em todos os quartos é igual, como se as pessoas tivessem tentado conscientemente isolar-se do mundo exterior. Cortinas espessas, corridas por fora, estão adicionalmente pregadas com pregos. A casa está literalmente hermeticamente fechada. Nenhum raio de luz, nenhum olhar de fora podia entrar. Depois, há mais. Durante a inspeção, torna-se claro que o movimento pela casa é limitado. As passagens entre os quartos estão bloqueadas por pilhas de livros, colados uns aos outros com cola de construção. Por vezes, os livros são combinados por cor ou tamanho, como se alguém atribuísse um significado especial a isso. As passagens entre os quartos são estreitas, mal havendo espaço para passar de lado. Nas prateleiras e no chão estão dispostos frascos com misturas secas, cujo cheiro lembra solvente. O quarto que antes, a julgar pelos móveis, era a sala de estar, foi completamente transformado noutra coisa. Nas paredes, milhares de números, escritos a marcador. Estão dispostos em filas uniformes, sem espaços, subindo até ao teto e descendo até ao rodapé. A primeira impressão é de caos, mas, com um olhar atento, vê-se que há uma ordem nestas anotações. As linhas estão alinhadas, cada uma começando com as mesmas sequências. Parece que alguém estava a calcular algo sistematicamente. O fotógrafo tira fotos. O investigador dita. Na parede norte, uma sequência de números, presumivelmente manuscrita, repete-se no intervalo de 1 a 20 mil. Isto soa seco, mas até ele, ao redigir o relatório, não esconde a sua perplexidade. Nenhum deles tinha visto algo assim. No quarto, os mesmos números,
mas sobre eles estão coladas impressões com fórmulas, esquemas, fragmentos de textos de livros de física e filosofia. Numa das páginas, a palavra estrutura está destacada em letras grandes. Num canto, um rádio antigo, ligado à tomada, mas sem antena. Na frequência, ouve-se apenas um zumbido constante, que coincide com o que vinha da cave. Quando a equipe desce, fica claro. Era precisamente dali que vinha aquele som. A cave é pequena, as paredes nuas, de betão. No meio está uma mesa de madeira, sobre a qual há uma televisão e um velho leitor de vídeo. Tudo ligado, tudo a funcionar. No chão, ao lado, uma caixa de cartão. Dentro, dezenas de cassetes de vídeo estão cuidadosamente arrumadas, cada uma rotulada com marcador preto. Sessão 01, Sessão 02 e assim por diante, até à 43ª. O investigador para junto da caixa, tira uma luva e toca no pó da tampa. Não há pó. Isso significa que as cassetes foram tocadas recentemente. Surge a sensação de que tudo isto não são apenas coisas, mas parte de um processo cuidadosamente organizado que foi interrompido subitamente. Nesse momento, torna-se claro: a família Raven não desapareceu simplesmente. Deixaram para trás um sistema, um mecanismo inteiro, a funcionar segundo as suas próprias leis incompreensíveis. E agora, cada detalhe desta casa, um número, um livro, um fio, torna-se uma prova. Os investigadores registram a descoberta e levam a caixa com as cassetes de vídeo. O visionamento está agendado para o dia seguinte. São estas gravações que deverão explicar o que aconteceu na casa nos últimos meses. Mas, na verdade, elas só irão complicar tudo ainda mais. O visionamento das cassetes é agendado para a manhã seguinte. A sala no departamento de polícia está escurecida, as janelas com cortinas, para que a imagem no monitor antigo não se perca nos reflexos. Estão presentes 2 investigadores, um perito forense e um operador que registra o processo. As cassetes foram apreendidas como provas materiais, cada uma numerada e selada. A primeira é aberta com cuidado para não danificar a fita. Na sua face lateral está escrito com marcador preto 18 de maio de 2011. Isto é cerca de 3 semanas antes de os vizinhos relatarem o desaparecimento da família. O investigador insere a cassete no leitor de vídeo. O mecanismo agarra ruidosamente a fita. O ecrã treme com interferências. Alguns segundos, uma imagem cinzenta e granulada, após o que surge a imagem. A câmera está imóvel, apontada para uma parede. Nenhuma pessoa em cena. Uma sala de estar vazia. Vê-se parcialmente o canto de um sofá. No chão, pilhas de livros. A iluminação é artificial, como que de um candeeiro de mesa. O fundo, absolutamente silencioso. Passa 1 minuto. Depois, 1 segundo. Nada acontece na gravação. O investigador que segura o relatório troca um olhar com o colega. Este fica em silêncio. O tempo passa. A imagem não muda. Apenas por vezes se ouve um leve ruído da fita de vídeo e um zumbido abafado, que pode ser simplesmente o funcionamento do equipamento. Só passados vários minutos é que surge movimento em cena. No canto direito, da sombra, sai um homem. Veste roupa de casa, uma t-shirt cinzenta, calças escuras. Ele aproxima-se, mas não se vira de frente para a câmera. É Arthur Raven. A sua postura é tensa, os movimentos cautelosos, como se estivesse a tentar não fazer barulho. Nas mãos tem um marcador preto. Ele aproxima-se da parede, onde já se veem as primeiras linhas de números, e começa a escrever mais. Falo com calma, quase mecanicamente. A mão move-se ao longo da linha, como se ele estivesse a seguir um plano pré-definido. A câmara permanece imóvel. Nenhuma palavra.
nenhum som, exceto o arranhar do marcador na parede. Passados alguns minutos, ele recua, observa o que escreveu e depois sai de cena. A câmara permanece ligada por muito mais tempo. O investigador avança a gravação em velocidade rápida. A imagem acelera. Arthur regressa vezes sem conta. Por vezes escreve, por vezes apaga, por vezes fica simplesmente sentado, imóvel, em frente à parede. Periodicamente sai. A luz apaga-se, depois acende-se novamente. A sensação é de que a gravação foi feita continuamente, sem edição, como se ele estivesse a documentar o processo. Na segunda metade da cassete, surge outra cena. Arthur está sentado a uma mesa. À sua frente, um portátil. No ecrã piscam tabelas e linhas de código. Ele anota algo num caderno, depois faz uma pausa e olha diretamente para a objetiva. Por alguns segundos, fica em silêncio. Depois, levanta-se, aproxima-se da câmera e desliga-a. Após o visionamento, os investigadores fazem uma anotação. Na cassete foram registradas as ações de Arthur Haven. Não se observam sinais de pânico ou violência. O comportamento é calmo, sequencial. O motivo não é claro. A segunda cassete é carregada imediatamente. Nela, a mesma parede, mas com mais números. Toda a superfície está coberta por um texto denso. A câmera está na mesma posição, como se não tivesse sido desligada. Na mesa, há agora vários frascos, um candeeiro, maços de papel. Tudo indica que Arthur continuou estas anotações durante muito tempo, transformando o quarto numa espécie de laboratório. Cada nova cassete é a continuação da mesma cena. Não há outros membros da família no vídeo, nem Eleanor, nem Sarah. Apenas Arthur e a parede, que se vai preenchendo gradualmente com números. Há muitas cassetas, mas no final do visionamento da primeira série, os investigadores notam uma coisa. Em todas as gravações, ouve-se o mesmo zumbido, baixo, constante, que não se interrompe por um segundo. A sua origem é desconhecida. E é este som que mais tarde se tornará um elemento-chave da investigação, quando os peritos forenses descobrirem que não foi apenas gravado no vídeo, mas também registado por instrumentos durante a inspeção da cave. Agora, o caso é oficialmente reclassificado na categoria de circunstâncias anómalas de desaparecimento, e a casa dos Raven, de um subúrbio tranquilo, transforma-se num objeto de elevado interesse para a investigação e para os peritos, que ainda terão de descobrir o que significavam aqueles números. Quando os peritos passam para a segunda dezena de cassetes, a investigação já compreende que não se trata apenas de gravações de um arquivo familiar. É uma crônica, sistemática, metódica e fria. Cada cassete é a continuação da anterior, como se Arthur estivesse a manter um relatório documental. Nas primeiras, ele está sozinho, mas a partir da quarta gravação, a cena muda. Eleanor e Sarah entram em cena. Elas aparecem na sala de estar, que já mal se parece com um espaço habitável. A luz é fraca, todos os objetos estão dispostos com precisão, como se seguissem um projeto. A mesa, o candeeiro, os livros, tudo no seu lugar. Eleanor anota algo num caderno grosso. Por vezes, levanta o olhar para Arthur, esperando um aceno de cabeça. Sarah limpa cuidadosamente a parede do pó e depois pega num marcador e acrescenta números, continuando a sequência que ele iniciou. A certa altura, Arthur aproxima-se, corrige um ângulo e diz em voz baixa: "Não aqui, mais abaixo." Nenhum deles mostra irritação ou cansaço. Movem-se de forma compassada, como se vivessem neste regime há muito tempo. Em todas as cassetes, a mesma atmosfera. Silêncio, apenas o sussurro do papel e o som do marcador na parede. Por vezes, ouve-se o clique de um interruptor
ou o gotejar de água a algures fora de cena. Nem televisão, nem rádio, nem conversas. Os investigadores começam a notar um padrão. As ações de Eleanor e Sarah começam sempre após breves comandos de Arthur. Ele não levanta a voz, não exige, simplesmente diz: o livro para aqui, escreve aqui, apaga a fila. E elas cumprem imediatamente. O seu tom é uniforme, sem entoação, quase mecânico. Quando os especialistas realizam uma análise de áudio, registram que a amplitude da sua fala é a mesma do início ao fim. Isto não é natural para um ser humano. Mas não há sinais de edição ou sobreposição de som. Tudo foi gravado em tempo real. Visualmente, Arthur parece o mesmo, desprovido de reações emocionais. O rosto calmo, o olhar focado, mas sem vida. Ele nunca sorri, não olha diretamente para a câmera, evita sempre o contato visual. Apenas uma vez, na 13ª cassete, ele levanta os olhos por um segundo, como se tivesse notado algo para além da objetiva. Depois, volta para a parede, como se nada tivesse acontecido. Neste material, não há um único sinal de dinâmica familiar normal. Eleanor não fala com ele, nem Sarah. Comunicam através de objetos. Passam uma folha de papel, uma caneta, livros um ao outro. Por vezes, ao fundo, surgem objetos estranhos, recipientes de plástico com inscrições, garrafas vazias, pedaços de isolamento, fios que levam à cave. Tudo isto parece parte de um esquema unificado, mas ninguém entende o que significa. Os investigadores notam outro detalhe. A roupa dos três não muda. Ao longo de semanas, parecem iguais, como se o tempo dentro da casa tivesse parado. O pó não se acumula, as coisas não se movem, os livros permanecem nos mesmos lugares. Isto sugere que ou viviam num sistema de controlo perfeito, ou as gravações foram criadas propositadamente, com uma ordem visual pré-concebida. Na 15ª cassete, Arthur finalmente diz mais do que uma frase. Ele está sentado em frente à câmera, costas direitas, mãos cruzadas nos joelhos. Por alguns segundos, fica em silêncio. Depois diz calmamente: o protocolo deve ser seguido. As medições são a chave. A voz soa clara, sem tremer. A frase é curta, mas o tom é o de uma instrução. Depois disso, ele levanta-se lentamente, apaga o candeeiro e sai. A câmera continua a filmar o quarto vazio até a fita acabar. Esta cena torna-se um ponto de viragem para a investigação. Mostra que o que acontecia na casa não era espontâneo. Arthur estava criando algum tipo de sistema, um ritual, uma experiência ou um modelo disciplinar. O seu comportamento não se assemelha à psicose. É demasiado consistente, demasiado deliberado. Ele age como uma pessoa a executar uma tarefa que lhe é absolutamente clara, mas a mais ninguém. Os psicólogos envolvidos na investigação fazem uma conclusão preliminar. Arthur exibe uma necessidade obsessiva de estruturar o espaço circundante, o que pode ser uma manifestação de paranoia ou uma forma complexa de transtorno obsessivo-compulsivo. Mas, ao mesmo tempo, nas suas ações há uma lógica à qual os outros membros da família também se submetem. Eles não parecem assustados, não resistem, o que significa que partilhavam da sua ideia ou acreditavam nele completamente. A investigação começa a ver Arthur não apenas como uma pessoa de interesse no caso, mas como o elo-chave através do qual se pode entender o que aconteceu aos Raven. Todos os materiais relacionados com as suas anotações são enviados para avaliação pericial. A tarefa: decifrar as sequências de números escritas nas paredes e correlacioná-las com as suas palavras sobre protocolo e medições. Esta decisão torna-se uma nova fase na investigação. Agora, a casa dos Raven deixa de ser apenas um local de desaparecimento.
transforma-se num esquema matemático, criado por um homem que, talvez, acreditasse poder registar a regularidade do próprio tempo. Quando a investigação se depara pela primeira vez com as anotações numéricas nas paredes, parece que é apenas uma manifestação de um transtorno mental. No entanto, quando mais os peritos estudam a casa, mais evidente se torna que por trás deste sistema se esconde uma lógica. Cada número está escrito de forma cuidadosa, com o mesmo espaçamento, sem erros. A estrutura repete-se, como se toda a casa tivesse sido transformada numa tabela gigante, onde cada quarto é um fragmento separado de alguma fórmula. Durante o inventário dos achados, um dos peritos forenses nota que, junto a cada parede, há livros. Não aleatórios, de formato idêntico, cuidadosamente numerados, mas de géneros diferentes. Nas capas, vêem-se vestígios de cola, como se os livros não estivessem apenas ali pousados, mas tivessem sido intencionalmente integrados na estrutura da casa. Nas lombadas, números, semelhantes aos que estão escritos nas paredes. Este momento torna-se o ponto de partida para uma nova hipótese. O perito forense avança com uma suposição. Talvez as anotações nas paredes sejam um sistema de referências, coordenadas que não indicam um local geográfico, mas um texto, número do livro, página, linha, palavra. Teoricamente, se estes códigos forem decifrados, seria possível reconstruir a mensagem deixada por Arthur. O investigador que conduziu o visionamento das gravações de vídeo decide testar a hipótese no local. Ele escolhe a primeira sequência de números, 7 números, dispostos numa fila uniforme na parte superior da parede. Para a experiência, pega no livro de cima da pilha mais próxima. É uma edição antiga sobre História da Arquitetura. As folhas estão amareladas, as páginas numeradas à mão, como se o próprio Arthur as tivesse duplicado a lápis. O investigador folheia lentamente, verificando os números. Quando abre a página correta e baixa o olhar para a linha indicada, encontra lá uma única palavra, cuidadosamente sublinhada a lápis. Nem ao lado, nem acima, nem abaixo há outras marcações. Apenas aquela linha, feita de forma nítida, com pressão. Eles tentam novamente. Pegam noutra sequência de números e noutro livro. O resultado é o mesmo. A linha indicada contém uma única palavra sublinhada. Isto repete-se várias vezes. A cada novo exemplo, torna-se cada vez mais óbvio. O sistema funciona. Arthur criou uma cifra completa. Os peritos forenses começam a construir uma tabela de correspondências. Cada linha da parede é uma frase separada. Com o tempo, as palavras começam a formar frases. Os primeiros fragmentos não fazem sentido. Um conjunto de frases como ângulo sobre ângulo, tempo em retrocesso, fixar o passo. Mas depois, a estrutura alinha-se. As palavras tornam-se mais coerentes, e os especialistas percebem. Arthur deixou uma mensagem. Não emocional, não confessional, técnica. Está escrita numa linguagem seca, como uma instrução ou um algoritmo. O mais estranho é que as sequências de quartos diferentes, quando unidas, continuam umas às outras. Disto conclui-se que toda a casa era parte de um gigantesco texto, distribuído pelo espaço. As paredes, os livros, até os objetos de mobiliário, tudo participava na construção do sistema. Os peritos descrevem isto como um código arquitetônico. Cada elemento tinha um significado, cada livro o seu lugar. Talvez Arthur estivesse a tentar traduzir alguma ideia para uma forma física, a transformar texto numa estrutura tridimensional. No processo de decifração surge outro detalhe. Em algumas páginas, encontram-se símbolos adicionais, linhas verticais, letras circuladas, sinais semelhantes a símbolos matemáticos.
Os peritos forenses supõem que não se trata apenas de texto, mas de uma fórmula, onde os valores das palavras correspondem a números, e os próprios números às posições dos objetos. Ou seja, a cifra está ligada não só à linguagem, mas também ao espaço. No momento em que os especialistas reúnem as primeiras dezenas de frases, torna-se claro: Arthur não estava a escrever números aleatórios. Ele estava a criar um sistema que pode ser comparado a um algoritmo. Numa das linhas decifradas, encontra-se a expressão ponto de fixação, para além da observação. Esta afirmação não tem um significado óbvio, mas soa como parte de um documento teórico. A investigação conclui: Arthur não estava apenas a tentar registar eventos, mas a criar algum tipo de modelo, talvez experimental. Agora, já ninguém o vê como um homem que enlouqueceu. Ele torna-se um investigador que foi longe demais na sua própria ideia. Esta descoberta muda completamente a direção da investigação. Se antes a casa dos Raven parecia apenas um refúgio selado, agora torna-se claro: ela foi transformada numa máquina, num sistema, dentro do qual tudo obedece a uma única lógica. A questão é apenas para que foi criada. A próxima etapa, descobrir o que significam as palavras do texto cifrado. É precisamente isto que levará a investigação à primeira verdadeira solução, sobre o que exatamente Arthur Raven estava a medir. Quando os peritos passam para as gravações feitas cerca de 6 meses antes do desaparecimento da família, visualmente a casa parece quase a mesma estrutura, os mesmos móveis, a mesma ordem. Mas agora, nestas cassetes, aparece o que os peritos forenses mais tarde chamarão de desintegração gradual da vida doméstica. Isto é visível em literalmente tudo. Nas gravações mais antigas, ainda se pode notar tentativas de manter a ordem. Camas feitas, livros empilhados, objetos cuidadosamente arrumados. Mas a partir das datadas de abril de 2010, tudo muda. A luz fica acesa 24 horas por dia. Na imagem, vê-se que as lâmpadas não são desligadas nem de dia nem de noite. As cortinas estão constantemente corridas, as janelas pintadas de forma mais densa. Parecia que a família tinha renunciado definitivamente à luz natural. Num dos vídeos, a câmera está instalada na cozinha. Na mesa está uma lata de conservas aberta, ao lado, uma colher, e tudo isto permanece intocado ao longo de várias horas de gravação. Sem conversas, sem sons. Apenas o zumbido silencioso da lâmpada e passos ocasionais algures fora de cena. De tempos a tempos, Arthur entra em cena, pálido, por barbear, com as bochechas encovadas. Ele move-se lentamente, com uma precisão mecânica, como um homem que vive dentro de um ritmo pré-definido. Depois, aparecem imagens onde se vê Eleanor. Ela está sentada no chão, a remexer em livros e a sussurrar algo, mas não há som. Sarah dorme sentada à mesa, sem se despir. Os investigadores notam que, com o passar do tempo, os rostos dos três se tornam cada vez mais definhados. Comem raramente, apenas de latas. E, a julgar pelas imagens, a comida não é cozinhada, apenas aquecida e deixada na mesa. A água, provavelmente, é usada apenas de garrafões. Os psicólogos que estudaram as gravações concluem: a família entrou num estado próximo da privação sensorial. Viviam sem estímulos externos, sem a alternância de dia e noite, sem sons de fora. Isto explica o seu comportamento, monótono, lento, quase sem emoções. Nas cassetes filmadas mais tarde, surge um novo motivo, o som de que Arthur fala. Em vários fragmentos, ele aproxima-se da câmera e diz: "Vocês também o ouvem? O sinal está intensificando-se. Não podemos sair." Na cassete seguinte,
Ele já fala de interferências e ruído que, segundo ele, vem da rua. Ele afirma que, através das redes elétricas, rádio e televisão, alguém está a tentar desafinar a frequência deles. Enquanto isso, Eleanor e Sarah comportam-se com calma, como se não ouvissem nada. Numa das gravações, Eleanor diz diretamente: "Eu não ouço nada, mas se tu dizes, então é assim." Este momento torna-se crucial para a compreensão da dinâmica dentro da família. Eles submetem-se completamente a Arthur, mesmo quando a sua percepção deixa de coincidir com a realidade. Ele torna-se a única fonte de verdade para eles, e qualquer uma das suas crenças é instantaneamente aceita como um fato. Na 16ª cassete, datada de agosto de 2010, está gravado um episódio que mais tarde será chamado de O Momento do Isolamento. A câmera está no corredor. Arthur entra em cena com um saco grande, tira dele objetos, uma televisão antiga, um rádio, auscultadores de telefone, até um micro-ondas. Ele empilha tudo no centro da sala. Nas mãos, tem um martelo. Alguns segundos de silêncio. Depois, ele começa a destruir os aparelhos, um por um. Os golpes são fortes, surdos. No ecrã, vêem-se faíscas a sair da carcaça partida da televisão. Quando tudo está terminado, Arthur vira-se para a câmara e diz: "Chega de interferências externas." A voz é calma, sem emoções. Ele apenas constata um facto, como se tivesse concluído uma tarefa de rotina. Depois disso, pega num dos fragmentos do ecrã e coloca-o cuidadosamente numa caixa onde antes guardava as cassetes. Vê-se que este momento para ele não é de destruição, mas parte de um processo. Os psiquiatras que assessoraram a investigação sugerirão mais tarde que, neste período, Arthur desenvolveu uma forma persistente de alucinação auditiva, combinada com delírios de perseguição. Ele percebia os aparelhos elétricos como uma fonte de ameaça. Para ele, a casa já não era um refúgio, mas um laboratório no qual era preciso eliminar qualquer interferência externa. Eleanor e Sarah aceitaram completamente a sua lógica. Não discutiram, não tentaram impedi-lo. Pelo contrário, ajudaram a levar os destroços, a limpar os restos de fios. Numa das cassetes, vê-se Sarah a apanhar cacos de vidro e a despejá-los num balde. Tudo acontece com calma, sem gritos ou pânico. Este episódio torna-se o último na sequência em que ainda se pode vê-los juntos. Depois dele, as gravações diminuem drasticamente. As cassetes seguintes contêm cada vez menos material, cada vez mais silêncio, longas pausas e quartos vazios. A casa parece morrer por dentro. A investigação registra este momento como um ponto de viragem. Foi aqui que a família perdeu definitivamente a ligação com o mundo exterior. Tudo o que aconteceu a seguir aconteceu no interior. E como a análise posterior mostrará, foi precisamente este espaço interior que se tornou a chave para a compreensão do seu desaparecimento. Depois de a análise dos códigos numéricos ter chegado a um impasse, a investigação regressa às gravações de vídeo. Agora, elas são vistas não no modo normal. Cada segundo é avançado manualmente, frame a frame. O objetivo é simples: encontrar o que pode não ter sido notado da primeira vez. Atenção aos mais ínfimos detalhes, aos micromovimentos, às sombras nas paredes e aos reflexos de luz. É em tais pormenores, à primeira vista insignificantes, que muitas vezes se esconde o que não se destinava a olhares alheios. Um dos operadores da equipe de investigação, um homem com uma atenção quase doentia aos detalhes, nota uma estranheza. Numa das cassetes, datada de novembro de 2010,
A câmera está instalada na sala de estar. Arthur está junto à parede e registra mais uma sequência de números. Neste momento, ao fundo, quase na sombra, vê-se Sarah. Ela está sentada no chão e parece que está apenas a remexer em algo junto aos livros. Mas, se pausar a imagem e aumentar o zoom, torna-se visível que, nas suas mãos, não está uma folha de papel, nem um livro, mas um pequeno caderno escuro. Ela está a escrever nele. A cena dura apenas alguns segundos, mas a expressão do seu rosto nesse momento é completamente diferente da de todas as outras gravações. Não é distante nem submissa. Ela olha para baixo, concentrada, como uma pessoa que está a fazer algo contra as regras, mas não consegue evitar fazê-lo. Depois, de repente, levanta o olhar diretamente na direção da câmera e, instantaneamente, quase por reflexo, esconde o caderno debaixo de uma almofada, após o que sai de cena. Este episódio torna-se o ponto em que a investigação se depara pela primeira vez com algo pessoal, que não se enquadra no sistema de Arthur. Tudo o que aconteceu antes parecia uma ordem cuidadosamente construída, onde ninguém tinha o direito de agir por conta própria. E aqui, uma violação. Um indício de protesto interior, de uma tentativa de registrar a sua própria verdade. Após esta cena, a equipe revê as restantes gravações, na esperança de ver algo semelhante. Mas o caderno não volta a aparecer, nem nas mãos, nem ao fundo, nem entre os objetos do quarto. A versão da sua existência torna-se quase uma lenda dentro do caso, algo como uma prova fantasma, até que se toma a decisão: realizar uma nova busca. Desta vez, a tarefa é precisa: encontrar aquele caderno. A ordem é emitida, a equipe é reforçada. A casa já foi selada 3 vezes, mas agora a busca transforma-se numa reconstrução lenta e meticulosa de cada metro. O quarto de Sarah torna-se o principal objeto de atenção. As suas coisas, deixadas sem alterações visíveis, criam a sensação de um tempo subitamente parado. Tudo nos seus lugares. Livros, roupas, caixas, brinquedos antigos. Tudo parece esperar que alguém volte a tocar-lhe. Um dos agentes, um investigador experiente conhecido pela sua meticulosidade, começa a inspeção pelos objetos pessoais. Ele verifica metodicamente as gavetas, folheia os livros, bate nas paredes e nos móveis, tudo sem resultado. Mas depois, o seu olhar para numa velha boneca de pano, sentada na cabeceira da cama. Já não se fazem destas, claramente artesanal, com costuras irregulares, com um rosto ligeiramente gasto, desenhado a tinta. Ele pega na boneca, pesa-a nas mãos e sente. Algo farfalha lá dentro. Não é plástico, não é enchimento, é um objeto denso. Com cuidado, corta uma das costuras e tira um pequeno caderno, manchado de pó. A capa está rachada, as páginas amareladas, mas está tudo inteiro. Na capa, escrito a caneta esferográfica, uma única palavra: medições. Esta descoberta torna-se um ponto de viragem. Até este momento, a investigação lidava com a versão de Arthur, o seu sistema, os seus números, as suas explicações. Agora, surge a possibilidade de ver tudo pelos olhos de outra pessoa. Alguém, dentro deste mundo fechado, esteve este tempo todo a observar, a analisar, a registrar, mas não em números, e sim em palavras. Os peritos começam a examinar o caderno no local, folheando as páginas com cuidado para não danificar o papel. A caligrafia é hesitante, pequena, mas legível. Os primeiros registros, anotações comuns, datas, frases como "Ele está a contar outra vez", "Hoje a tinta acabou", "A mãe não dormiu". Mas quanto mais se avança, mais denso o texto.
Entre as linhas, aparecem esquemas, setas, frases como "ele não ouve um som, mas um ritmo", e "se a parede é um código, então onde está o fim?". Tudo isto está escrito por uma pessoa que não apenas observava o que se passava, mas tentava compreender o seu significado. E embora os registros sejam fragmentados, neles sente-se medo, dúvida, uma tentativa de encontrar uma saída. Quando o caderno é levado para o laboratório e a decifração começa, os investigadores deparam-se pela primeira vez com algo que não esperavam. Muitos dos registros coincidem com frases dos códigos numéricos de Arthur. Isto significa que Sarah não estava apenas a observar, ela participava no que estava a acontecer, mas, ao que parece, compreendia-o à sua maneira. O caderno encontrado transforma o caso dos Avan de uma história de isolamento coletivo numa história de resistência interna. Agora, a investigação tem uma segunda perspectiva, humana, subjetiva, vulnerável. Aquela que é capaz de lançar luz sobre o que aconteceu nos últimos dias antes do desaparecimento da família. E é a partir destas páginas, escritas com mão trêmula, que começará a formar-se uma nova versão do que realmente aconteceu na casa dos Avan. Quando o caderno de Sarah é levado para o laboratório, é inicialmente visto como uma possível fonte de texto, uma cifra ligada ao sistema de Arthur. Mas rapidamente se torna claro que não é um conjunto de notas nem registros matemáticos. Quase todas as páginas estão preenchidas não com palavras, mas com desenhos. Pequenos, contidos, mas executados com uma repetitividade obsessiva. Em cada página, a mesma cena. Uma casa, sempre desenhada da mesma forma. Um quadrado, um telhado, algumas janelas. Ao lado, 3 figuras. Obviamente, a família. Por vezes, as figuras estão à janela, por vezes sentadas no interior. Mas a composição permanece inalterada. Do lado de fora da janela, uma sombra grande e alongada. Nunca tem rosto, mas está sempre virada para a casa. Nuns desenhos, a sombra está mesmo à porta. Noutros, como que a deslizar pela parede. Sem legendas, sem explicações. Apenas a repetição da mesma imagem, como se o autor estivesse a tentar memorizar ou registar algo que é impossível descrever por palavras. Os peritos notam que os desenhos foram feitos em dias diferentes. Alguns são cuidadosos, traçados com linhas retas, outros feitos à pressa, com traços irregulares. Mas o principal, nas páginas mais recentes, essa figura começa a crescer. Primeiro, ocupa a margem da folha, depois o meio e, nas últimas páginas, cobre quase completamente a casa. Para a investigação, isto torna-se um detalhe crucial. Pela primeira vez, surge uma imagem que pode ser associada ao que Arthur chamava de interferências externas, ou sinal. Talvez o que ele descrevia como algo audível, Sarah percebesse como algo visível. Assim, o medo pessoal transforma-se numa ideia coletiva. O caderno é enviado para a análise de psicólogos e peritos forenses especializados em manifestações visuais de estados mentais. Paralelamente, começam a analisar as gravações de vídeo para determinar como a dinâmica do comportamento da família mudou. O visionamento ocorre na presença de um psiquiatra forense, o professor Lawson, um especialista com experiência em casos relacionados com isolamento familiar. Lawson descreve Arthur como uma pessoa com sinais marcados de pensamento paranoide. O seu discurso nas cassetes é monótono, as entoações quase não mudam. Ele raramente se dirige diretamente aos membros da família, falando mais frequentemente em nós, como se toda a família fosse um sistema único e não personalidades distintas. Ele repete constantemente as mesmas fórmulas: verificar o nível de ruído,
registrar as coordenadas, não ultrapassar os limites. À medida que a cronologia avança, as gravações tornam-se cada vez mais uniformes e o comportamento mais ritualístico. Eleanor, a julgar pelas observações, assume o papel de assistente. Ela apoia a estrutura, mas não mostra iniciativa. Sarah, pelo contrário, no início segue as instruções. Depois distrai-se cada vez mais, afasta-se, olha para o lado, o que é especialmente notável nas últimas gravações. O psicólogo observa. Em grupos fechados com uma hierarquia rígida, é comum o surgimento da figura do observador, uma pessoa que participa externamente, mas que internamente já se separou. Após o estudo de todas as gravações, Lawson formula uma conclusão preliminar. A sua formulação soa seca, mas no contexto do caso torna-se quase uma sentença. As manifestações clínicas correspondem a um transtorno delirante induzido, partilhado por todos os membros da família. A fonte primária é Arthur Haven. Isto significa que o estado mental de uma pessoa se tornou a base da percepção geral da realidade. As suas crenças, medos, interpretações dos eventos eram tão fortes que gradualmente suplantaram as sensações dos outros. Eles deixaram de distinguir a fronteira entre o mundo exterior e a representação interna de Arthur. Os psicólogos chamam a isto um estado de campo psíquico fechado. Nele existe apenas um centro, a fonte de significado. Todos os outros participantes deste mundo tornam-se os seus reflexos. E se para Arthur o sinal externo era uma ameaça, para a família, a própria ideia de sair de casa já significava quebrar as regras estabelecidas. Quando os peritos regressam ao caderno, começam a vê-lo não como um conjunto de imagens infantis, mas como um testemunho de um processo interno. Um psicolinguista encontra algumas inscrições curtas, quase imperceptíveis, entre os desenhos. Há frases como: "Ele está a contar outra vez", "A mãe diz que tudo ficará silencioso se ouvirmos", e "À noite o som é mais forte". Estas anotações acrescentam aos desenhos uma sensação de ansiedade, de espera por algo inevitável. Mas a principal descoberta está na última página. A caligrafia é a mesma, as linhas irregulares, mas legíveis. Uma frase, escrita maior que as outras. O pai diz que temos de sair antes que aquilo entre. Isto não é apenas uma frase, é um marco temporal direto. Toda a lógica de Arthur, o seu medo do sinal externo, atinge aqui o seu limite. Ele não se isolou apenas, ele esperava um momento em que algo deveria entrar. E a família preparava-se para sair, sem especificar para onde. Para a investigação, esta inscrição torna-se o símbolo da última ação da família Haven. Depois disto, não há mais nenhuma cassete nas gravações, nenhuns vestígios, explicações, planos. Tudo se interrompe. Esta curta frase transforma toda a investigação de uma história de loucura numa história de uma decisão, premeditada, ponderada, talvez até preparada. E é a partir deste momento que a investigação deixa de ver o seu desaparecimento como consequência de uma doença. Agora, trata-se de algo muito mais consciente. Após a análise do caderno e a conclusão dos psicólogos, a investigação fica, por um curto período, num impasse. Tudo indica que a história da família Haven é o resultado de um colapso mental gradual, no qual as fronteiras entre a realidade e as ideias obsessivas se desfizeram por completo. Mas um dos investigadores, o inspetor-chefe Randall, foca-se num detalhe que os outros consideram insignificante. Arthur não falava apenas de um sinal. Ele chamava-o de constante.
E nas gravações, isto repete-se dezenas de vezes. Um ruído de fundo constante que não parava nem de dia nem de noite. Para verificar este ponto, engenheiros acústicos do condado vizinho são convidados à morada dos Raven. A sua tarefa é realizar uma análise espectral do ambiente sonoro da casa. Isto não faz parte do procedimento padrão, mas, a esta altura, os investigadores já se tinham deparado com estranhezas suficientes para não excluir nenhuma possibilidade. As medições começam de manhã cedo. Todo o equipamento está desligado. As janelas fechadas para minimizar o ruído da rua. Passados alguns minutos, os instrumentos registram uma vibração estável. É imperceptível ao ouvido, mas no ecrã do osciloscópio surge uma linha nítida, um ruído de baixa frequência, cerca de 19 Hz. Esta é uma frequência que está abaixo do limiar da percepção humana. Tais sons podem não ser ouvidos, mas sentidos pelo corpo, através de vibração, pressão nos ouvidos, uma ligeira tontura. Os engenheiros fazem medições repetidas em diferentes partes da casa. Quanto mais perto da cave, mais forte é o sinal. Uma das peritas, uma acústica com experiência em instalações industriais, observa que tais frequências por vezes causam ansiedade, insônia e a sensação de presença em pessoas, especialmente se a exposição for prolongada. Isto coincide com os sintomas que Arthur mencionou nas gravações. Os resultados são entregues aos investigadores, e agora é oficialmente ordenada uma verificação da fonte do sinal. Para isso, utilizam-se microfones direcionais, dispositivos que permitem determinar com precisão a direção de onde vem o som. As medições são feitas à noite, quando o nível de ruído urbano é mínimo. O ponto de partida é o quintal da casa. Gradualmente, os instrumentos levam os especialistas a uma linha que se estende na direção da zona industrial, a cerca de 1 quilômetro do bairro residencial. Eles seguem o percurso, medindo o nível do sinal a cada 100 metros. O ruído torna-se mais forte perto de uma cadeia de postes metálicos e edifícios de betão, uma antiga subestação elétrica da cidade, construída nos anos 70. A área está vedada, mas o pessoal de serviço permite a entrada dos engenheiros. Quando os especialistas entram na sala das máquinas, as medições mostram um pico de vibração. Um dos transformadores emite um zumbido baixo, que se sente mesmo sem instrumentos. Uma ligeira vibração no peito, quase imperceptível, mas insistente. Os engenheiros encontram rapidamente a causa. Um defeito de isolamento no núcleo, que faz com que os elementos metálicos vibrem com uma amplitude microscópica, criando um infrassom constante. À primeira vista, a avaria não representa perigo. Mas, sob certas condições, se uma pessoa estiver por perto durante muito tempo, especialmente num espaço fechado, onde a vibração é amplificada, pode causar ligeiros efeitos psicofisiológicos. Em algumas pessoas, manifesta-se como ansiedade, noutras, como uma sensação de pressão, ou até alucinações auditivas vagas. A conclusão dos engenheiros é entregue à polícia 2 dias depois. A formulação é breve. Fonte do som identificada. Defeito eletromecânico no transformador da subestação número 7. O nível de exposição não excede as normas de segurança. A possível percepção subjetiva da vibração de baixa frequência pode explicar as queixas dos cidadãos. Esta explicação torna-se a âncora racional que a investigação procurava há tanto tempo. O sinal de que Arthur falava existia de facto. Era fisicamente perceptível, mas não perigoso. Em condições normais, poderia simplesmente passar despercebido. No entanto, em condições de isolamento,
Estresse e tensão constante, este zumbido podia ter sido o catalisador de um colapso mental. Psicólogos mais tarde compararão este efeito a uma aberração perceptual auditiva, quando o cérebro, não encontrando a fonte da irritação, começa a interpretá-la como algo com significado. Arthur, com a sua formação técnica, provavelmente tentou explicar as sensações através do prisma da lógica que lhe era familiar, mecânica, precisa, baseada em medições. Assim nasceu a ideia do sinal, por trás do qual estava algo mais do que apenas som. A investigação tem agora uma linha clara. A combinação de um zumbido de baixa frequência e um isolamento social prolongado poderia ter sido o gatilho para toda a cadeia de eventos. No entanto, esta conclusão não traz alívio. Partindo do princípio de que a família realmente percebia este sinal como uma ameaça, as suas ações subsequentes, auto-isolamento, janelas seladas, destruição de equipamentos, tornam-se não loucura, mas uma tentativa de proteção. Embora irracional, era lógica dentro do seu sistema de coordenadas interno. Os engenheiros reparam a avaria na subestação, o zumbido desaparece, mas para a investigação isso já não importa. Naquele momento, a família Raven já tinha desaparecido. Restavam apenas as gravações, as paredes escritas e dezenas de horas de material de vídeo, onde o mesmo ritual se repetia vezes sem conta. Números, listas, códigos e sempre o mesmo Arthur, convencido de que estavam a agir para a sua salvação. Paradoxalmente, foi a explicação racional do sinal que fortaleceu a versão inicial da investigação. Tornou-se evidente: não houve qualquer intervenção externa. Tudo o que aconteceu foi consequência da percepção humana, levada ao limite. E agora, a tarefa da investigação não é procurar uma fonte externa de ameaça, mas entender o que levou estas pessoas a dar o último passo, quando o som finalmente cessou. A esta altura, a investigação já tinha processado tudo o que dizia respeito ao último ano de vida da família Raven: gravações, pertences, vestígios digitais, testemunhos de vizinhos. Mas quanto mais aprofundavam, mais evidente se tornava. A explicação para o seu isolamento e medo não residia no que aconteceu nos últimos meses, mas muito antes. Quando um sistema começa a ruir, a sua raiz está quase sempre no passado. E um dia, um detetive do departamento de análise faz uma proposta: realizar uma verificação biográfica completa da família, com ênfase nos arquivos médicos e dados do registro civil. Oficialmente, é um procedimento de rotina, mas os resultados desta verificação mudam o rumo da investigação. Nos documentos de nascimento e registros familiares, é descoberta uma linha que não tinha sido mencionada em nenhuma entrevista nem nos dossiês da polícia. Além de Sarah, na família Raven consta outro filho, Michael. Data de nascimento, 2004. Na coluna Data de saída, há uma anotação, 2009. Esta descoberta choca a investigação. Nem nos arquivos escolares, nem entre os vizinhos, ninguém sabia dele. Em casa, não havia uma única fotografia, um único objeto pessoal que lembrasse a sua existência. Tudo o que poderia indicar a sua presença parecia ter sido apagado. Pedidos adicionais aos arquivos hospitalares confirmam: Michael Haven morreu aos 5 anos de idade. O diagnóstico: uma doença degenerativa rara que afeta o sistema nervoso. A doença desenvolve-se lentamente, mas de forma inevitável. Na altura, a medicina não podia oferecer tratamento. Das histórias clínicas, sabe-se que Arthur e Eleanor consultaram dezenas de especialistas, consideraram até programas experimentais, mas todos os esforços terminavam da mesma forma, com uma recusa. A morte de Michael ocorreu 2 anos antes do despedimento de Arthur da fábrica.
E foi precisamente após este momento que a família começou a afastar-se gradualmente do mundo exterior. Primeiro, faltas ao trabalho, depois, a venda do carro, o fim dos contatos sociais, a mudança do círculo de amizades. Segundo as memórias dos vizinhos, nesse período, Eleanor deixou de ir à biblioteca, onde trabalhava há quase 10 anos. E Sarah deixou de frequentar a escola e passou para o ensino doméstico, embora antes fosse uma aluna de sucesso. Tudo isto se encaixa numa sequência lógica: perda, isolamento, formação de uma mitologia interna na qual a casa se torna o único espaço seguro. E é esta ideia de segurança que agora começa a soar de forma diferente. Quando os investigadores regressam às gravações de vídeo, já as veem sob outra perspectiva. Agora, cada fragmento, cada frase de Arthur é percebida não como uma manifestação de loucura, mas como uma tentativa de reter algo perdido. Numa das cassetes, filmada pouco antes do desaparecimento da família, Arthur está sentado na cave, na mesma mesa onde mais tarde encontrarão o leitor de vídeo. A câmara está imóvel, o som é fraco, mas perceptível. Ele não fala para ninguém em particular, mas como que para si mesmo. Estamos prontos. Tudo foi calculado. Tudo foi registado. Fizemos como devia ser. Onde ele está, já não há ruído. Ele faz uma pausa, recosta-se na cadeira, olha diretamente para a objetiva. Michael, estamos a ir ter contigo. Para onde é seguro. Estas palavras tornam-se a chave. Elas ligam tudo. A doença do filho, a perda, o auto-isolamento, o medo do sinal e o sistema ritualístico construído em torno de números e registros. Para Arthur, a ideia de partir transforma-se numa forma de salvação, literalmente, numa tentativa de se reunir com quem perdeu. Os psicólogos que estudaram este caso observam que tais casos não são únicos. Quando uma pessoa perde um ente querido, especialmente em condições de tensão emocional prolongada, a consciência por vezes constrói a sua própria lógica de salvação. Não é uma tentativa de negar a realidade, é uma forma de a reescrever para que deixe de ser insuportável. Eleanor, a julgar pelas gravações de vídeo, aceita esta ideia completamente. Ela não discute, não resiste, mas antes segue. Para ela, partir torna-se uma promessa de paz, de libertação do medo e da dor infindáveis. Sarah, pelo contrário, até ao fim tenta compreender o que se está a passar, como testemunham os seus registros. Mas mesmo neles não há negação, apenas a questão: quando é que isto vai acabar? Quando a investigação junta todas as peças, torna-se claro. A casa dos Raven não é apenas um local de isolamento. É um mecanismo de memória cuidadosamente construído. Cada parede coberta de números, cada livro, cada cassete, é uma forma de manter a ligação com o passado, com Michael, com o momento em que a vida ainda tinha uma estrutura. Arthur não era apenas um homem que perdeu o controle. Ele era um engenheiro, habituado a medir tudo. Quando a lógica habitual se desmoronou, ele construiu uma nova, fechada, matemática, onde a ordem podia ser restaurada através de números e cálculos. Ele não conseguiu aceitar o caos e por isso transformou a dor num sistema. A frase "para onde é seguro" soa agora de forma diferente. Não é apenas uma imagem do seu delírio, mas um ponto em que a realidade e a fé se entrelaçaram. E se olharmos para tudo o que aconteceu a partir desta perspectiva, torna-se óbvio. O seu desaparecimento não foi uma fuga, mas a execução de um plano interno, no qual cada passo foi previamente calculado. A partir deste momento, a investigação já não vê os Raven como vítimas das circunstâncias. Agora, trata-se de uma decisão para a qual caminharam durante anos, passo a passo. A próxima tarefa é entender o que exatamente fizeram para ir para onde é seguro. No arquivo, restava apenas uma cassete. Estava separada das outras, sem rótulo,
apenas com uma data escrita a marcador preto: 24 de maio de 2011. Esta data coincidia com o último momento confirmado em que alguém viu a família Raven viva. Depois dela, silêncio. Sem chamadas, sem transações, sem vestígios de movimento. O investigador, segurando a cassete nas mãos, compreendia que não era apenas mais uma gravação. Era o final. O último fragmento. A resposta, se é que existia. O visionamento foi organizado numa sala separada, sob o controlo de peritos forenses. A luz estava atenuada. Na mesa, um velho leitor de vídeo, ligado a um monitor. Quando a cassete começou a rodar, a fita sibilou, o ecrã tremeu ligeiramente, como que sob tensão, e a imagem emergiu gradualmente do ruído cinzento. A câmara estava num tripé na cave, a mesma sala onde dezenas de outras gravações tinham sido feitas. Paredes nuas, fios, uma mesa de metal, o chão coberto de folhas com fórmulas e números. Mas agora tudo parecia diferente. O espaço estava impecavelmente limpo, sem objetos espalhados. Até o pó parecia ter sido limpo. No centro, 3 pessoas: Arthur, Eleanor e Sarah, todos com a mesma roupa. Camisas cinzentas simples, calças, descalços. Os seus rostos estavam calmos, concentrados, sem sinais de pânico ou dúvida. Ao fundo, via-se o alçapão fechado que levava ao primeiro andar. Pelo som, podia-se perceber que a casa estava em silêncio. Um silêncio total, profundo, como se nada mais existisse para lá das paredes. A câmera fazia um ligeiro ruído, registrando a imagem estática. Nos primeiros minutos, eles simplesmente ficaram em silêncio. Depois, Arthur deu um passo em frente. Ele posicionou-se diretamente em frente à objetiva, olhando para a câmera como se à sua frente não estivesse um dispositivo, mas um ser vivo. A sua voz era baixa, firme, e desde as primeiras palavras tornou-se claro: ele não falava para alguém, ele registrava, como sempre. Protocolo 24. Conclusão do ciclo. Ele fez uma pausa. Virou a cabeça para Eleanor e Sarah. Elas permaneciam imóveis, olhos baixos, braços cruzados sobre o peito. Arthur voltou a olhar para a objetiva. Fase de preparação concluída. Barreiras instaladas. Interferências externas eliminadas. Processo estabilizado. A voz não tremia. Ele pronunciava tudo como um engenheiro a relatar uma tarefa concluída. Nestas frases não havia emoções, apenas estrutura. Clara, lógica, terrivelmente racional. Depois, deu um passo para o lado, revelando a parede. Lá, filas de números perfeitamente alinhadas, desenhadas com marcador preto. Mas agora, a elas tinham sido adicionadas linhas, cruzando-se na forma de um símbolo, como coordenadas, mas com uma simetria quebrada. Abaixo, via-se uma inscrição, também à mão: Transição, circuito ascendente. Arthur pousou a palma da mão na parede, como que a verificar a sua solidez. Depois, virou-se para a câmera. Estamos prontos. A seguir, silêncio. Nós vamos para o outro lado. Ele disse isto com calma, quase com alívio. Depois, acenou com a cabeça, como que a dar um sinal invisível. Eleanor aproximou-se da mesa, pegou num pequeno caderno, aquele mesmo que mais tarde foi encontrado dentro da boneca. Ela apertou-o contra o peito e disse em voz baixa: Agora, tudo vai ficar em silêncio. Sarah estava um pouco atrás. O seu olhar não se dirigia nem aos pais, nem à câmera. Ela olhava para o lado, para a escada, como se visse ali algo que a objetiva não captava. Os seus lábios mal se moviam, sem som. Depois disto,
Arthur aproximou-se da câmera e pousou a mão no botão de ligar, mas não o pressionou. Ele demorou-se por um segundo. Inclinou-se para mais perto, de tal forma que o ecrã foi preenchido apenas pelo seu rosto. E proferiu a última frase. Se estás a ver isto, significa que a barreira funcionou. Não tentes abrir o circuito. Um clique. Ele afastou-se, a câmera continuou a gravar. Na imagem, vê-se os três a dirigirem-se para o canto mais afastado da cave. Ali, atrás de uma prateleira, escondia-se uma porta, baixa, de metal, que não tinha sido notada nas outras gravações. Eleanor a abriu-a. Atrás dela, escuridão. Eles entraram, um de cada vez. Arthur foi o último. Ele não olhou para trás. A porta fechou-se. O clique do metal ecoou pelo espaço. Depois disso, nada. A câmara permaneceu ligada. A imagem estava estática. Uma cave vazia. Uma cena imóvel. Um ligeiro ruído de fundo. Assim continuou por 4 horas. Por vezes, o sensor de focagem ativava-se sozinho, como que a reagir a um movimento. Mas nada acontecia em cena. Quando a gravação se interrompeu, o ecrã piscou com um breve ruído branco, e depois, um ecrã preto. O investigador assistiu até ao fim, sem avançar. O tempo todo. 4 horas de silêncio. Este foi o seu interrogatório. Sem palavras, sem presença, mas com uma clareza absoluta. Todas as ações, cada pequeno detalhe, diziam mais do que qualquer confissão. Depois desta cassete, não restaram lacunas no caso. A família não desapareceu por acaso. Tudo o que fizeram foi consciente, calculado e levado até ao fim. Mas, ainda assim, ninguém conseguiu explicar o que Arthur queria dizer com as palavras "o outro lado". Foi com esta frase que a investigação atingiu um novo nível, onde a fronteira entre a lógica e a fé se desvanece por completo. Após o visionamento da última cassete, a casa dos Raven deixou de ser apenas um local de crime. Tornou-se um labirinto, construído por um homem que tentou moldar a realidade à sua vontade. Os investigadores regressaram lá, pela 3ª vez. Desta vez, não para analisar gravações, não por causa dos símbolos nas paredes, mas para responder a uma única e concreta questão. Como é que a família saiu da casa se todas as saídas estavam trancadas por dentro e as janelas pregadas? A casa foi inspecionada minuciosamente. Sótão, cave, lajes, condutas de ventilação. Tudo o que poderia ser uma passagem, um beco sem saída ou um acesso, tudo estava fechado. Mas na última gravação, eles saíram. Portanto, existia um caminho físico, e a procura desse caminho tornou-se a tarefa principal. Para a inspeção, foi chamado um perito em construção, especializado em edifícios antigos. A casa dos Raven foi construída em 1954 e, desde então, tinha sido remodelada várias vezes. Nos arquivos, encontraram uma planta antiga das infraestruturas, mas não coincidia com a estrutura atual das divisões. Isto era especialmente verdade para a cave, a mesma onde a câmara estava instalada. A equipe desceu. O espaço parecia quase estéril. Após as primeiras inspeções, o pó e o lixo tinham sido removidos, mas o ar continuava pesado, com um cheiro característico de umidade e metal. Nas paredes ainda se viam vestígios de fórmulas e números, mas já ninguém lhes prestava atenção. Toda a atenção estava focada na arquitetura. O engenheiro caminhou ao longo das paredes, batendo no betão com um martelo de borracha. O som era surdo, uniforme, até que chegou ao canto mais afastado, atrás de uma estante alta com conservas. Ali ouviu-se algo diferente.
Um golpe surdo e um leve eco, como se houvesse um espaço atrás da parede. A estante foi cuidadosamente afastada. Atrás dela, uma secção de alvenaria ligeiramente diferente do resto da superfície. A cor do betão era mais escura, a textura menos granulada. Parecia que a parede tinha sido refeita relativamente há pouco tempo. O investigador aproximou-se, tocou com a mão. A pedra estava fria, mas úmida, como se do outro lado passasse ar. A decisão foi tomada instantaneamente. Abrir. Primeiro com cuidado, para não danificar possíveis provas. Usaram um pequeno berbequim percutor. Após alguns minutos de trabalho, o betão começou a esfarelar-se, e por baixo surgiu uma camada de tijolo antigo. Passados mais 5 minutos, o tijolo desabou, e atrás dele, o vazio. Um dos agentes apontou uma lanterna para o buraco que se formou. O feixe de luz deslizou sobre superfícies metálicas e perdeu-se ao longe. Não era apenas um nicho ou uma cavidade na parede. Era um corredor. Estreito, mas largo o suficiente para passar curvado. O ar que vinha dele era frio, com um cheiro quase imperceptível a terra e ferrugem. O investigador foi o primeiro a espreitar para dentro. No chão, via-se uma camada de pó, mas mais para o centro, pegadas. Fracas, esbatidas pelo tempo, mas distinguíveis. Diretamente sobre a fina película de pó, marcas de pés descalços que conduziam para o interior. O corredor descia com uma ligeira inclinação, ao nível da altura de um homem. As paredes eram de betão, com vestígios raros de fixações antigas. Parecia que, em tempos, passara por ali uma linha técnica. Nas plantas antigas, tal corredor não existia. Arquivistas confirmariam mais tarde. Parte das casas nesta zona foi construída sobre infraestruturas de antes da guerra, e mais tarde os túneis foram selados e esquecidos. Os investigadores avançaram, as lanternas iluminando o espaço. Após 10 metros, o túnel fazia uma curva, e ali, uma porta de metal. Enferrujada, mas fechada, não com uma fechadura, mas com um ferrolho por dentro. Abriram-no. Atrás da porta, uma saída para o exterior. Uma abertura estreita levava diretamente a uma ravina, coberta de musgo e arbustos, para lá dos limites da propriedade. Quando o investigador saiu para a rua, o sol já se estava a pôr. À sua frente, uma floresta, que se estendia por quase 1 quilómetro. A casa ficava para trás, escondida pela linha das árvores. Foi para aqui, ao que tudo indicava, que os Raven foram. Nenhum dos vizinhos os poderia ter visto. O túnel saía para uma ravina isolada, não visível nem da estrada, nem do ar. No chão, encontraram uma velha marca de sapato, quase apagada pelas chuvas, mas a direção coincidia. Um trilho, quase indistinguível entre as folhas secas, continuava mais adiante, para o interior da floresta, onde terminavam as propriedades residenciais e começava o território de uma antiga instalação industrial há muito desativada. Este túnel tornou-se a prova que finalmente destruiu a aura de mistério. Não houve desaparecimento nenhum. A família simplesmente foi-se embora, de forma consciente, organizada, com um percurso preparado de antemão. Cada passo, cada inscrição, cada símbolo nas paredes, tudo fazia parte de um único plano. Quando o engenheiro regressou à cave, notou outro detalhe. O betão à volta da abertura estava por dentro coberto com uma camada fresca de selante. Arthur fechou a passagem depois de si. Talvez, para ele, não fosse apenas um caminho de fuga, mas a linha final entre o mundo antigo e o novo espaço, que ele chamava de outro lado. Agora, restava à investigação apenas uma coisa:
seguir o seu rastro. O túnel deu a direção, mas não a resposta. Para lá da casa começava um novo território, silencioso, coberto de vegetação, mas que talvez guardasse a continuação desta história. Quando a casa e todos os seus segredos finalmente deixaram de ser um mistério, restava à investigação uma linha por decifrar: o seu percurso após a saída. O túnel levava a uma ravina atrás da casa, mas aí tudo terminava. Onde foram parar a seguir? Para onde se dirigiram? Qual foi o seu ponto final? Ninguém sabia. A lógica sugeria que, se estavam realmente a preparar uma fuga, deveriam ter uma rota e, a julgar pela preparação, previamente planejada. A ravina onde o túnel terminava situava-se numa depressão, coberta de musgo e vegetação jovem. O trilho, que partia do alçapão, era quase indistinguível. Os investigadores agiam com extrema cautela. Cada movimento era registrado, cada pegada fotografada. O solo úmido não preserva bem as marcas, mas em alguns pontos viam-se leves contornos de pés, como se alguém tivesse passado por ali descalço, com cuidado, tentando não fazer barulho. As pegadas apontavam na direção da floresta. Após alguns metros, o solo tornava-se mais macio, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. Os investigadores marcaram-nas com balizas, traçaram um esquema. A decisão foi tomada rapidamente: chamar os sinotécnicos. Se o cheiro se tivesse mantido, um cão poderia determinar a direção. Chegou ao local uma equipe com 2 cães treinados. Deram-lhes a cheirar objetos encontrados na casa, um pedaço de roupa e um velho caderno de notas que, segundo os peritos, pertencia a Sarah. Os cães reagiram instantaneamente. Um seguiu o rastro de imediato, o segundo hesitou um pouco, mas depois avançou com confiança na mesma direção. A coluna formou-se e começou a mover-se através da densa floresta. Galhos partiam-se sobre os pés, o ar era denso, impregnado de um cheiro a umidade. De vez em quando, o cão parava, farejava o chão, virava a cabeça e continuava a avançar. O rasto ainda se mantinha. Passava entre abetos velhos, ao longo de um riacho, e gradualmente afastava o grupo cada vez mais da zona residencial. Cerca de 1 quilômetro depois, o rasto começou a desviar-se. Agora o caminho subia, em direção a um caminho de terra abandonado. O local estava abandonado há uns 20 anos. Outrora, por aqui, passava uma estrada de acesso a uma instalação industrial, mas agora estava coberta de erva e arbustos. E foi precisamente aqui que o cão parou de repente. O investigador aproximou-se e iluminou com a lanterna. No solo úmido, uma marca nítida de pneu. Não uma, mas várias, cruzando-se em ângulo. A julgar pela forma, eram pneus de um carro de passageiros, de raio médio. A profundidade da marca indicava que o carro esteve ali parado algum tempo, talvez à espera. Na beira da estrada, encontraram restos de um revestimento de plástico, parte de um farol, um pouco de vidro. O estado indicava que as peças não estavam ali há mais de 10 anos, talvez até menos. Tudo coincidia com a cronologia. A equipa verificou as bases de dados. Algumas horas depois, chegou a confirmação. Na propriedade de Arthur constava um sedã cinzento de 2005. O carro estava registado como desaparecido. Não estava em nenhuma garagem, nem em parques de reboque, nem nas bases de dados das seguradoras. Desde o dia em que a família desapareceu, não tinha sido registado em lado nenhum. Os investigadores concluíram: a fuga foi planeada com antecedência. O carro foi retirado da garagem durante a noite, talvez alguns dias antes do desaparecimento. Alguém poderia tê-lo trazido para aqui para depois o usar como transporte para a fuga. A inspeção continuou ao longo da estrada. Em alguns trechos, viam-se marcas de pneus que se afastavam para o lado, para um velho caminho de terra que levava à estrada principal.
O solo era macio e as marcas perdiam-se rapidamente, mas a direção era clara. Daqui, poder-se-ia ter chegado à estrada principal e depois a qualquer lugar. O cão perdeu o rasto definitivamente na berma, onde o asfalto se misturava com a lama. Para a investigação, esta era a fronteira entre o que foi registrado e o desconhecido. Para lá deste limite, tudo desaparecia: o cheiro, as pegadas, a rota. O fato de terem saído de casa e partido de carro transforma todo o caso de uma história mística e fechada numa investigação real, com geografia, datas e rotas. Já não é a lenda de uma família que se dissolveu nas paredes. É uma partida cuidadosamente planejada. E agora a investigação sabe: os Raven não morreram. Eles foram-se embora. A informação sobre o carro é transmitida a todas as patrulhas: modelo, cor, matrícula. São verificadas câmeras de vigilância, estradas, postos de abastecimento, parques de estacionamento, tudo o que pudesse ter registrado o veículo. A investigação sai oficialmente dos limites da cidade e o caso dos Raven torna-se federal. Mas, mesmo com toda a racionalidade desta versão, permanece nos materiais algo que não se encaixa na lógica, porque em cada passo desta família há uma estranha sistematicidade, não própria de fugitivos. Como se não estivessem apenas a salvar-se, estavam a seguir uma instrução, e essa instrução ainda continua. Depois de o alerta ter sido divulgado por todos os estados, o caso dos Raven passou gradualmente para a categoria de arrastado. O carro foi procurado em todo o lado, em parques de estacionamento, perto de motéis, em estações abandonadas, ao longo de autoestradas e em zonas protegidas. Centenas de pistas, dezenas de falsos alarmes. Em cada caso, o mesmo. A marca e a cor coincidiam, mas não as matrículas. Os meses passavam, mas o resultado permanecia o mesmo. Tudo estava parado num único ponto, como se a própria história não permitisse avançar. E só 6 meses depois, no início de outubro, chegou uma comunicação de uma patrulha rodoviária do outro lado do país. Um veículo, semelhante àquele sedã, foi encontrado num parque de estacionamento à entrada de um parque nacional, a mais de 300 milhas de Elkton. Os patrulheiros decidiram verificá-lo porque o carro estava no mesmo local há demasiado tempo. Quando os polícias abriram a porta do condutor, ficou claro: era mesmo o carro deles. O número do chassis coincidia, até mesmo o velho arranhão na porta traseira, registrado na base de dados, coincidia. No interior, uma ordem perfeita, sem sinais de luta, sem objetos pessoais, sem bilhetes. O porta-luvas estava vazio. No painel de instrumentos, a chave na ignição. O depósito de combustível a 1/4. A impressão era de que o condutor simplesmente estacionou o carro e foi-se embora, sem o trancar. A verificação mostrou que o veículo estava no parque de estacionamento há pelo menos 2 meses. Durante esse tempo, poderia ter sido visto por dezenas de turistas, mas ninguém prestou atenção. As câmaras de vigilância na entrada do parque não funcionavam há 1 ano. Os funcionários do parque também não notaram nada. O carro estava estacionado num canto afastado, debaixo das árvores. A investigação deslocou-se ao local. À volta, uma densa zona de coníferas, trilhos que levavam ao rio. O carro estava rodeado por uma camada de agulhas de pinheiro caídas, como se a própria natureza estivesse a tentar esconder os vestígios. A inspeção não revelou nada de novo, nem impressões digitais, nem cabelos, nem documentos. Até as marcas dos pneus que levavam ao estacionamento já tinham sido lavadas pelas chuvas. Tudo parecia como se alguém quisesse que não restasse ali nenhum vestígio de presença. Iniciou-se uma operação de busca.
Durante 2 semanas, polícias e voluntários vasculharam a área. Drones, câmaras térmicas, cães. O raio da busca foi alargado para 20 quilómetros. As florestas naquela zona são densas, por vezes pantanosas, com áreas de minas e grutas antigas. Mas tudo em vão. Nenhuma roupa, nenhuns vestígios de acampamento, nenhuns objetos. Absolutamente nada. A operação foi suspensa quando se tornou claro que continuar era inútil. O relatório oficial registra o último paradeiro da família Haven, o parque de estacionamento junto ao Parque Nacional. Depois disso, o rastro perde-se. Nenhuma transação bancária, nenhum registro, nenhuma compra de combustível. Nada. Como se tivessem deixado de existir. O caso não foi encerrado, mas suspenso. A formulação é seca e oficial. A família Haven é declarada como desaparecida. A investigação está suspensa até o surgimento de novos dados. Tal decisão tornou-se para a investigação uma espécie de sentença. Sem julgamento, sem acusação, sem resposta. Todas as provas resumiram-se a uma cadeia de ações lógicas que no final se interrompe, como se alguém tivesse cuidadosamente arrancado a última página. E no arquivo, na última folha do processo, a mão do investigador fez uma curta anotação a lápis. Se eles procuravam realmente o silêncio, eles encontraram-no. Assim termina a parte oficial desta história. Mas, para lá dela, restam rumores, coincidências estranhas e pessoas que afirmam ter visto Arthur anos mais tarde, noutras cidades, com outros nomes. A partir deste momento, a história dos Haven deixa de ser uma investigação e transforma-se numa lenda. Após a conclusão da investigação, a casa dos Haven permaneceu vazia por quase 3 anos. Ninguém se atrevia a mudar-se para lá, embora oficialmente o edifício não estivesse classificado como amaldiçoado ou em risco de ruína. Simplesmente, todos os que lá iam com a intenção de começar obras ou uma inspeção partiam antes do final do dia. Dizia-se que, lá dentro, se sentia algo de errado, um silêncio demasiado denso, como se o ar não deixasse passar os sons. Quando parentes distantes de Arthur intervieram no caso, a decisão foi rápida. A casa foi declarada imprópria para habitação e a sua demolição foi ordenada. Os trabalhadores começaram a desmontá-la na primavera, de manhã cedo, para terminar antes de escurecer. Nos documentos, tudo padrão. 2 andares, cave, anexo, uma garagem velha. Mas, na prática, a casa parecia resistir. Cada prego, cada tábua, como se estivessem presos com uma força sobrenatural. Os martelos partiam-se e as ferramentas emitiam um som estranhamente abafado, como se o seu ruído fosse amortecido pelo próprio espaço. No final da semana, a casa foi finalmente desmantelada. Deixaram apenas as fundações e um pedaço da laje de betão à entrada da cave. A maquinária não conseguia lá chegar. Os trabalhadores disseram mais tarde que no centro do pátio havia um ligeiro cheiro a metal, embora não tenham encontrado fios ou canos debaixo desse local. Alguns meses depois, tudo foi nivelado com o solo. Agora, há ali um terreno baldio, plano, como se traçado a régua. Sem placa, sem vedação, apenas erva que cresce mais densa do que nos prados vizinhos. Mas o destino das provas é ainda mais estranho. Após a suspensão do caso, todos os registros encontrados na casa foram transferidos para o arquivo distrital do Departamento de Polícia. Agora estão lá guardadas 21 cassetes de vídeo, o caderno de Sarah, fragmentos de páginas cifradas e amostras das paredes com os números. Tudo embalado em caixas de arquivo, com números e assinaturas.
Na base de dados constam como Processo 2011-14, Família Raven, não resolvido. Uma vez por ano, os funcionários do arquivo fazem uma revisão. As cassetas são verificadas para que a fita não se degrade. Um dos técnicos contou que, cada vez que as coloca no equipamento de verificação, por um segundo surge uma ligeira trepidação na imagem, como se a câmara não estivesse a filmar um quarto, mas algo a ondular no ar. Depois, a imagem estabiliza e a gravação continua normalmente. Não foram registradas avarias técnicas nem danos externos nas fitas. Alguns anos mais tarde, quando parte do arquivo começou a ser digitalizada, as cópias destas cassetes nunca apareceram às bases de dados públicas. Formalmente, devido à falta de pedido da investigação. Extraoficialmente, porque aqueles que tentaram digitalizá-las queixaram-se de que o equipamento bloqueava sempre nas mesmas imagens. Os engenheiros não encontraram uma explicação lógica. O caderno de Sarah também foi preservado. A tinta desbotou, mas as páginas estão intactas. Em algumas, notam-se impressões digitais, como se alguém o tivesse folheado já depois de ter sido apreendido. Nos arquivos, não consta quem foi. Certa vez, um jornalista local solicitou acesso ao processo, mas recebeu uma recusa. A justificação: acesso restrito devido ao estatuto indefinido da investigação. Ou seja, formalmente, o caso ainda está aberto. Para a cidade, a história dos Raven tornou-se uma espécie de mito local. À noite, os adolescentes vão até aquele terreno onde outrora esteve a casa e contam lendas uns aos outros. Alguns dizem que ouviram um zumbido lá, outros afirmam ter visto uma luz fraca debaixo da terra. Os mais velhos encolhem os ombros. Mais uma história de terror da cidade. Mas até eles evitam passar por aquele lugar, especialmente à noite. Com o passar dos anos, esta história deixou de ser apenas um processo num arquivo da polícia. Tornou-se um lembrete de que a fronteira entre a loucura e a fé na própria verdade pode ser mais tênue do que parece. Afinal, os Raven não desapareceram simplesmente. Eles partiram de forma consciente, passo a passo, seguindo um plano interno. E enquanto ninguém souber como terminou o seu caminho, a cidade continua a guardar silêncio. A versão oficial permanece a mesma: psicose coletiva, causada por estresse e isolamento. A não oficial, aquela que se sussurra junto às fogueiras, diz algo completamente diferente. Arthur não enlouqueceu. Ele simplesmente ouviu o que os outros não conseguiram. E se acreditarmos nesta versão, então, talvez, algures longe da civilização, para lá dos mapas e das estradas, a família Raven ainda viva segundo o seu protocolo, no silêncio que para eles se tornou o seu lar.